Glórias a Deus. Amém, meus amados? Vamos para a palavra do Senhor? Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, Miguel. Agora acho que eu não errei, não. Mas é sempre assim, eu erro e boto a culpa nos outros. Glória a Deus. Eu erro e boto a culpa no Miguel. Filipenses 4, deixa eu ver. Isso. Miguel já está profissional já. Glória a Deus. Parabéns, Miguel. Vamos ler, igreja. Do versículo 1 até o versículo de número 9. Vamos todos fazer a leitura junto, em nome de Jesus? 1, 2, 3, já. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firme no Senhor, amado. Rogo a vós e rogo a Cíntica que sintam mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre, o Senhor, outra vez, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Amém. Só até aí, só até o 9. Glórias ao Senhor. Só até o 9, tá bom? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu quero que Deus te louvar, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra, pedindo a Deus que o Senhor venha manifestar a Tua graça, Pai, sobre a minha vida, meu Deus, e que o Teu povo venha sair daqui, meu Pai, alimentado, Senhor, regozijando, Pai, como disse a Tua palavra, em Teu nome, para a Tua glória. Amém. E Deus abençoe, pode sentar-se, por favor. Glórias a Deus. Meus amados e amadas irmãs, nós estamos aqui diante de um texto sagrado onde o apóstolo Paulo, escrevendo, ele citou o nome de duas mulheres que foram muito importantes no seu ministério. Às vezes eu tenho até uma certa dificuldade para falar o nome da segunda mulher, Cíntica. Evode e Cíntica eram duas mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Cristã, crente. Duas mulheres crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Que participavam da igreja de Filipe. Elas foi ajudadora da construção da igreja lá em Filipe. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 4 do Novo Testamento, se os irmãos observarem a leitura, elas são citadas. Lembra do que eu acabei de falar? Eram duas mulheres crentes, duas mulheres cristãs, que ajudaram a construir a igreja em Filipe.
elas eram tão esforçadas. Mas aqui nesse texto, se vocês observar bem a leitura, vocês vão ver que elas vão ser citadas negativamente. Às vezes nós fazemos a leitura, passamos por cima e não entendemos, ou entendemos de forma diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que elas foram citadas aqui negativamente? Porque uma tinha um problema com a outra. Era isso mesmo. Duas mulheres de Deus, duas mulheres que eram umas verdadeiras evangelistas, duas mulheres que eram envolvidas com a obra de Deus, com o evangelho, mas elas tinham problema. É como diz a história, elas não se bicavam muito bem. Elas não tinham, elas parecem que tinham uma certa inveja uma da outra. Cada uma queria aparecer mais do que a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, que era o pastor dessas mulheres, quando ele viu que o negócio estava ficando um pouco já exagerado demais, foi necessário que ele chamasse, aleluia, elas no particular. Louvado seja o nome do Senhor. Foi necessário que ele viesse trazer uma advertência sobre essas mulheres, que ele não queria perder, porque eram verdadeiras evangelistas, verdadeiras obreiras na obra de Deus. Paulo não queria perder elas de maneira nenhuma, mas ele sentiu-se a necessidade de chamar a atenção delas. Ele disse: olha, é necessário que vocês venham sentarem as duas, se acertarem. Mas está tudo bem, Paulo, está bom assim. Paulo disse: não está bom. Isto é necessário para que a obra de Deus vá bem. Amém, igreja? Isto é necessário para que a obra do Senhor vá bem. Aleluia. Para que as coisas fossem bem na igreja, era necessário, irmão, a comunhão. É por isso que às vezes você vê alguma coisa, você quer fazer e às vezes não dá tão certo como você gostaria que desse. É porque falta um pouquinho de comunhão. Mas nesta noite, por esta palavra, Deus está dizendo: olha, é necessário que nós venhamos nos sentar, nos reunir e todos trabalhar no mesmo propósito. Para quê? Para que a obra de Deus vá bem, para que a obra de Deus venha a crescer. É necessário de uma comunhão verdadeira entre nós, entre a igreja do Senhor. Para quê? Para que a obra venha a crescer. Amém, igreja? Para que a obra cresça. Aleluia. Glórias ao Senhor. Além disto, a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, nos registra que a contenda entre Evode e Síntica era nada mais, aleluia, edita aqui sobre elas. Na verdade, nem mesmo a natureza do problema delas é revelada. O texto bíblico simplesmente se limita a dizer, e diz: rogo a Evode e rogo a Síntica que sintam o mesmo, olha só, no Senhor, porque elas não estavam mais sentindo. O problema delas não foi nem citado, mas ele disse aqui: olha, eu peço a vocês que vocês venham sentir a graça de Deus, a mesma coisa que os demais estão sentindo.
Que às vezes a pessoa está na igreja, mas não sente nada, irmão. Às vezes a pessoa está na igreja e está ali simplesmente olhando, para ver o que acontece, e não acontece nada para ela. E aí começa a achar culpa de um e do outro. O culpado é o irmão, o culpado é a irmã, o culpado é a criança, o culpado é o obreiro, o culpado é a obreira. Paulo diz aqui que nem mesmo o problema dela foi citado. Ele só disse, olha, eu peço vocês que vocês venham sentir o mesmo que eu estou sentindo. Eu peço a vocês que vocês venham sentir o mesmo que eu estou sentindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que, Paulo? Sentindo no Senhor. Glórias a Deus. Há esta necessidade de nós estar todos em comunhão. Para quê? Para que a obra de Deus, para que o culto, para que tudo que nós fazemos na casa do Senhor, até mesmo uma oração, seja algo que venha edificar. O Lucas fez uma consagração aqui nesse sábado. Foi sábado? Quem estava aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Lucas, 4. Quem mais? Só 4 pessoas estavam aqui. Já contei vocês. Já contei. Mas, no geral, tinha quantas pessoas? Mais ou menos umas 10? 15 pessoas na consagração. E aí depois eu encontrei com a Silvia, que ela esteve aqui também, né? Lá na sede ontem. E ela falou, pastor, foi uma bênção. Mas você sabe por que foi bênção? Porque todos que estavam aqui estavam no mesmo propósito. Todos aqueles que estavam aqui estavam no mesmo propósito. Por isso Paulo, ele disse, olha, é necessário que vocês venham sentir o mesmo que eu sinto, ou seja, a presença de Deus. Que todos venham ter o mesmo propósito diante da presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele disse também, está no texto, peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham, ou que trabalharam comigo, melhor dizendo. Vocês viram aqui? Se você vê a palavra, trabalharam, ou seja, não estão mais trabalhando. Ele não falou, olha, ajuda essas mulheres que trabalham comigo. Não foi isso que ele falou. Ajude essas mulheres que trabalharam comigo. Porque elas são importantes para mim. É importante para a igreja. É importante para a obra de Deus. Mas elas estão um pouco afastadas da presença de Deus. Aleluia. Ela está um pouco afastada da presença do Senhor. Queridos, nós precisamos sempre estar ajudando um ao outro. Quando você vê o irmão que ele não está bem, não se alinha a ele para seguir aquilo que ele está pensando. Mas comece a falar de Jesus para ele. Olha, isso Deus tem poder para mudar. Isso Deus tem poder para mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, olha, ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente, e com os meus outros, aleluia. Elas trabalharam, mas estavam afastadas. E você vê, ela não saía da igreja não, estava na igreja. Mas aí ela já estava, só vivia em contenda, de biquinho uma com a outra. Por quê? Porque cada um queria aparecer mais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem deve aparecer na casa do Senhor é a presença de Deus. Quem deve aparecer é o poder do Espírito Santo.
Nós somos apenas instrumento, nós somos apenas vaso, para que Deus possa encher de azeite, fazer transbordar, e a glória de Deus venha se manifestar. Nós somos apenas uns instrumentos nas mãos do Senhor, mas que nós não viemos querer ser o destaque, ser o maior ou o menor, mas que nós viemos querer ser mesmo, estar sempre todos no mesmo nível, e aí obstando, a glória de Deus se manifesta, o poder do Senhor se manifesta, a unção de Deus se manifesta no vosso meio, porque não tem ninguém maior do que ninguém, todos somos igual para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Paulo, ele disse, olha, aleluia, elas trabalharam comigo no Evangelho, é com Clemente, é com os meus outros cooperadores, cujo nome estão citados no livro da vida. Glórias ao Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa, você não precisa ser conhecido para que você venha fazer a obra de Deus. Você não precisa do microfone para você vir pregar a palavra de Deus. Você não precisa dessas coisas. O que você precisa é estar em comunhão, fazendo aquilo, aleluia, que Deus tem nos ensinado. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias e glórias a Deus. Aleluia. Nós podemos ver aqui no versículo de número 4. Glórias ao Senhor. Versículo de número 3. Onde Paulo diz que em primeiro lugar Evódia era cristã de verdade. O texto deixa claro que ambas eram ativas na obra do Senhor. Olha só, irmão. Ele deixa bem claro isso, que elas eram crentes de verdade. E elas eram ativas na obra de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo diz que elas tinham trabalhado ardentemente. Elas tinham trabalhado ardentemente. Louvado seja o nome do Senhor. Juntamente com ele e com os outros companheiros. Como Clemente. Na causa de quem? Na causa do Evangelho do Senhor. Olha só o que ele diz. E peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujo nome, aleluia, estão no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, neste ponto Paulo emprega um termo, aleluia, grego, que transmite o sentido de luta. Então nós precisamos disso. Está sempre lutando, aleluia. Nós precisamos estar sempre nos esforçando, que é necessário isto, para o crescimento da obra de Deus, é necessário que nós lutamos, é necessário que nós esforçamos, louvado seja o nome do Senhor, em conjunto, aleluia, mas em todos no mesmo pensamento. Uma pessoa só não consegue fazer muita coisa. Mas se tiver 2 ou 3, a situação já muda. Então nós precisamos estar trabalhando em conjunto, em prol da obra de Deus. Deixando todas aquelas coisas que venham manchar o Evangelho, ou até mesmo a tua fé, deixar de lado. Porque Deus quer ver a sua obra crescendo. Deus quer ver a sua obra cada vez maior.
Mas para isso nós precisamos produzir, trazer resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando exatamente ocorreu essas colaborações de Evódia e Síndica com Paulo, não sabemos ao certo. Isso pode ter acontecido quando a igreja de Filipe foi fundada, ou talvez quando Paulo visitou a cidade de Filipe pela última vez. A forma como essa colaboração aconteceu também não é revelada. Alguns comentaristas sugerem que pode ser que eles ou que elas disponibilizaram suas casas para que a igreja em Filipe viesse, aleluia, crescer, nascer para a glória de Deus. Então isto, olha só, não está revelado literalmente, mas talvez ela abriu a porta das suas próprias casas. Para quê? Para que o evangelho fosse anunciado. Aí eu te pergunto, quantas vezes nós temos abrido as vossas casas para fazer um culto no lar? E às vezes quando convida, quando abre, só vai só os crentes. Você não convida um vizinho. Não fala para um vizinho, olha, nós vamos estar aqui, vai estar aqui umas irmãs aqui, nós vamos fazer uma oração. Vem aqui participar conosco. Vem aqui participar conosco. Vem aqui participar conosco. É necessário, irmão. Aleluia. Que nós viemos a abrir as portas. Mesmo como não está literalmente explícito, mas aqui está deixando claro que foi uma das formas que elas ajudaram para que a igreja crescesse. Foi abrindo as portas da sua casa. Para quê? Para que o evangelho fosse anunciado. Para que o evangelho fosse anunciado. Não importa a distância da tua casa da igreja. Mas quando você abre, Deus abençoa, salva. E nós ganhamos uma alma para o reino de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, glórias a Deus. Em segundo lugar, obviamente, Evódia e Síndica continuava sendo membro da igreja de Filipe, mesmo com todos os problemas. Ela continuava sendo membro da igreja, da igreja de Filipe. Porém, em terceiro lugar, embora Evódia e Síndica tivessem trabalhado em equipe em prol do evangelho, por algum motivo, acabaram nutrindo um sentimento de divisão. Olha só, irmão. Acabaram se alimentando com o sentimento de divisão. Não, se ela está fazendo, ela está tendo mais apoio do que eu. Ela está sendo mais apoiada do que eu. Queridos, não deixe esse espírito entrar no vosso meio. Não deixe esse espírito entrar no vosso meio. Que nós viemos nutrir, aleluia, o nosso corpo, a nossa vida, da graça de Deus, do poder de Deus. Para quê? Para que a obra do Senhor venha crescer, aleluia. Nós viemos rejeitar toda a divisão, tudo aquilo que vem nos afastar da presença de Deus, e nós viemos afastar-vos de nós também, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, glórias ao Senhor. Algumas especulações também são feitas sobre as identidades dessas mulheres. Algumas pessoas sugerem que talvez desses dois, uma dessas duas ou dois, desses dois nomes era o segundo nome, e a outra era a alternativa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que também foi muito ativa
na obra do Senhor foi Lídia. Coloca aí, Miguel, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Faz nós ler esse texto. Atos dos Apóstolos 16, versículo 15. Olha, versículo 14 e o 15. Bota o 14 primeiro. Glórias ao Senhor. Olha só o que diz. E 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, a quem servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo anunciava, ao que Paulo dizia. Aí o versículo 15, Miguel, aleluia, diz: e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Olha só a oração desta mulher. Olha só a petição dela. Olha só a petição desta mulher. Volta lá o 15. Glórias ao Senhor. Olha só a petição desta mulher. Aleluia. Glórias e glórias ao Senhor. Olha o que ela disse: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa. Ah, Senhor, para quê? Entrai, não só apenas entrai, também e ficai. Então, nós temos que ter este prazer, esta alegria, esse desejo, aleluia, de pedir ao Senhor e dizer: Deus, entra na minha casa e fica nela, fica ali, Senhor, comigo, porque eu sou dependente de Ti, eu preciso, Senhor, da Tua presença, sempre na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos reconhecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias e glórias a Deus. Outra pessoa, irmão, levanta a possibilidade de um desses nomes ser, na verdade, masculino. E nesse caso, Evode e Síndica, poderia ser, aleluia, podia ser carcereiro de Filipe e sua esposa. Mas, obviamente, essa possibilidade não faz qualquer sentido, pois a construção é gratuita, a construção gramatical do texto indica claramente que Paulo falava de suas mulheres em Filipe, ou de duas mulheres, ou de suas mulheres. Por último, louvado seja o nome do Senhor, como está aqui no versículo 3. Por último, alguns estudiosos também sugerem que Paulo pode ter empregado esses nomes de forma figurada para representar a membresia judaica e a membresia gentílica da igreja de Filipe, ou da igreja de Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa é outra possibilidade que não se harmoniza com o que está dizendo aqui no versículo de número 3. Que ele disse, aleluia: e peço-te também a ti, meu verdadeiro cooperador, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo. Então Paulo tinha elas como pessoas que trabalharam com ele. Por isso, irmãos amados, nós precisamos estar sempre, aleluia, nós precisamos estar sempre buscando, lendo, querendo entender o que o Senhor está falando na palavra, buscar conhecimento em histórias,
Para quê? Para que nós venhamos, quando alguém falar, nós não deixar dúvida. Porque, lendo a história aqui, alguns historiadores, eles acham que esses nomes poderiam ser nome masculino, Evode, Síndica. Mas Paulo deixou bem claro aqui no versículo 3, que era duas mulheres. Que era duas mulheres. Mas, às vezes, você pega essas pessoas, caçador de como é que fala? As pessoas que caçam, caçador de bruxas, sei lá. Ok? Pessoas que ficam caçando alguma coisa que não existe para mostrar os seus conhecimentos. E às vezes quer. Como é que é? Agulha no palheiro. Só que fica caçando aquilo para mostrar para as pessoas que ele tem um conhecimento mais do que os outros. Mas o texto deixando bem claro. Não confunda. Não é homem. Paulo está falando de duas mulheres. Paulo deixa bem claro, para que Clemente venha ajudar essas duas mulheres que estão em conflito. E são verdadeiras crentes, mas estão em conflito. Então, quando você vê algum crente em conflito, não entre no conflito com ele, mas comece a orar, chame ele, conversa, para que Deus venha libertar, tirar esse espírito de divisão. Você vê, irmão, que até lá no passado tinha isso no meio das igrejas. Até lá no passado tinha isso. O espírito que estava sobre Evode e Síndica era um espírito de divisão. Então, por isso Paulo botou o obreiro, o seu cooperador, Clemente, para que, olha, ora por elas, chame elas, conversa com elas, vamos unir. Não, para quê? Não, para que a obra de Deus vá bem. Então, para que a obra de Deus vá bem, nós precisamos todos estar em comunhão. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Só para nós concluir aqui, versículo de número 9, que diz: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Deus abençoe. Esta é a palavra para nós nesta noite. Que nós viemos ouvir, dar ouvido, aprender, e Deus vai estar sempre conosco, mesmo em meio às lutas e tribulações. Amém? Não deixando que o espírito de divisão venha operar no nosso meio, mas que venha operar sempre o espírito de comunhão, para que a obra de Deus cresça. Paulo disse, olha, para que a igreja venha continuar crescendo, é necessário que essas mulheres entrem em comunhão. Então, nós precisamos estar sempre tomando cuidado, para que essas coisas não venham entrar no nosso meio, que isso só atrapalha a obra de Deus. Amém, igreja? Deus abençoe. Aplauda o Senhor em nome de Cristo.